Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Percurso, um programa que reconhece e valoriza trajetórias profissionais e histórias reais de superação. Hoje temos uma convidada especial que vai falar um bocadinho sobre o seu percurso profissional. Mirables Malheiro, seja muito bem-vinda à nossa primeira edição do nosso programa Percurso. Obrigada, Anselmo. É com certeza uma honra poder fazer parte do kick-off desse projeto que certamente vai engrandecer a nossa profissão, vamos assim dizer, porque normalmente algo que se fala muito em recursos humanos, né, ou gestão de capital humano, o RH para RH. Ok. Então, abrir espaços como esses, claro que não vão ser limitados aos recursos humanos, mas dar a oportunidade de estar aqui, de certa forma, a representar os colegas de profissão é certamente uma grande honra. Sou a Mirables Malheiro, atualmente exerço as funções de diretora de recursos humanos. Tenho uma trajetória já de 15 anos, já cá contam 15 anos de carreira. Muito bem. Vou assim dizer, não tem sido fácil, mas eu sou movida por desenvolver pessoas. Acho que o meu maior propósito é, não acho, o meu maior propósito é exatamente esse, desenvolver pessoas para depois, então, Dar o criar seu impacto. contributo Sim, sim. para a sociedade. Para a sociedade. Naquilo que eu consegui perceber, tem uma especialização em desenvolvimento de recursos humanos. E quando dizia que o seu propósito é desenvolver pessoas, logo submeteu-me a essa questão, não é, do desenvolvimento do capital humano nas organizações. Como é que você olha para a questão do desenvolvimento do capital humano dentro das organizações, uma vez que exerce a função de diretora do capital humano? É desafiante desenvolver as pessoas, nem por isso as pessoas estão abertas a receberem e a serem capacitadas. Bem, fácil não é, porque no papel, eu digo assim, na teoria tudo é muito prático. Nós desenhamos planos de desenvolvimento e formação, alta performance, mas no papel tudo funciona maravilhosamente. Só que tirar do papel envolve várias partes: o trabalhador, a organização, e eu vou falar um pouquinho de recursos humanos, seria uma terceira parte, mas faz parte da organização. Ahm, Fácil não é, porque várias vezes, e eu falo, eu já tive exemplos concretos, nós vemos potencial, nós olhamos para as pessoas como potenciais para certas funções, mas depois, vezes há em que ou a hierarquia não quer, ou o próprio trabalhador tem medo de se desenvolver. A hierarquia, por um lado, tem medo de desenvolver, às vezes, porque depois o receio é que o trabalhador Venha a superá-lo, venha a ou superar ou que então vá vá para uma outra para organização. uma outra área. Aí a outra organização, digo, e aí temos a questão dos planos de sucessão dificilmente funcionarem. Sim. Porque nós temos, quando se fala de plano de sucessão, a tendência é achar que é o que se fala na angolanização, por exemplo, um angolano para substituir o expatriado. Não, o plano de sucessão tem também um angolano para substituir o angolano. Ok. E imagina uma pessoa na casa dos 40, 45, vai ter receio de desenvolver uma pessoa mais nova, porque essa pessoa vai dizer: até a minha reforma eu ainda tenho mais de 10, 15 anos. E se essa pessoa se superar em 5 anos, eu perco o meu emprego. Então, é desafiante. eh, Buscar o potencial, eu digo sempre, eu sou apologista de usar a prata da casa. Ok. Antes de um recrutamento externo, eu vou e exploro todas As eu- as oportunidades ou opções internas. Mas aí temos esse lado. Temos a estratégia, porque muitas vezes criam-se planos de formação e desenvolvimento, porque temos uma estratégia muito bonita e não temos as pessoas certas. Certas, para. E por mais brilhante e até mais prático que possa ser um plano de desenvolvimento, infelizmente nem sempre se adequa à realidade. Porque, e às vezes o próprio mercado, né, em que operamos, que ainda, apesar dos pesares, já não digo que, por exemplo, no setor em que eu atuo, já não estamos em fase embrionária, mas ainda assim é muito limitado, porque não temos muita expertise. Ou temos, só que muita gente tem, às vezes, receio de explorar
o que se tem muito em função deste receio de se perder pessoas, o superar quem já lá está. Então, enquanto recursos humanos, eu faço, não digo que está ao meu alcance, eu prefiro sempre ir além. Ok. Eu prefiro sempre ir Agora além. tocou numa questão que levantou-me aqui uma curiosidade. Temos pouco expertise nessa área de seguros em Angola. Qual é a sua visão relativamente a esse aspecto? Ainda temos pouco, porque a própria cultura de seguros ainda não está entranhada, se eu assim posso dizer. Até acho que há 15, 10 anos, nós fazíamos um seguro, o automóvel, responsabilidade civil, que é obrigatório para a polícia não, não nos incomodar. O seguro de saúde, porque é um benefício e pronto, as pessoas querem ter benefícios. O acidente de trabalho é obrigatório por lei. Então, nós fazíamos aquilo que era obrigatório. Hoje, já temos maior abertura, hoje as pessoas já fazem multirriscos, hoje a pessoa já está preocupada em proteger a casa, né, ou os bens que possui. Então, ainda estamos como é que se diz, a explorar ou a fazer as pessoas entenderem a importância da própria cultura de se ter um seguro. Então, isso limita, de alguma forma, ter expertise na área. Já temos alguns, temos muitos bons profissionais que são formados na área, desenvolveram, vieram de outros mercados. Destes profissionais que nós já temos no mercado, temos expertise de profissionais angolanos ou expatriados, porque também tem essa questão, não é? Como é que nós estamos em termos de expertise? Mas nós, quando eu refiro nós, estou a dizer a mão de obra nacional, os angolanos. Já têm conhecimento suficiente para gerir, para de certa forma criar algum diferencial neste setor? Com certeza, eu tenho exemplos práticos da organização em que trabalho. Temos angolanos que já estão a dar formação para profissionais de outras empresas, mesmo sendo concorrentes. Ok. Tenho um caso de um trabalhador que nos foi tirado pela nossa filial nas Ilhas Maurícias. Ele foi para uma formação e durante a formação o diretor lá da filial nas Ilhas Maurícias viu o potencial, então abriu-se assim uma espécie de guerra até que ele conseguiu levar-nos. Temos também um outro que foi agora para os escritórios da África do Sul, mas são pessoas que formaram-se cá, Ok. começaram a carreira em Angola e hoje foram. E nesses dois casos eu digo que é compensante, é gratificante, porque eles não se candidataram sequer a essas funções. Oh, Alguém viu potencial potencial. e levou-os. Então, isso significa que já temos muito, muito bons profissionais. Isto é muito bom saber que já começamos a exportar know-how para outras latitudes. Agora, vamos dar continuidade a este aspecto da sua experiência em relação ao setor da seguradora, mas eu sei muito bem que a Mirables Malheiro, para além do setor de seguros, esteve envolvida em vários outros setores. Como é que tudo começou? Como é que começa a sua carreira profissional? Faz-nos aqui um breve resumo daquilo que é a sua grande trajetória até chegar à função de diretora de recursos humanos. Pronto, após concluir a minha formação, isso na República da Namíbia, Ok. em gestão e desenvolvimento de recursos humanos, regressei ao país, como a maioria de nós. Isto quando? Em que Em 2000 eu terminei em 2010, regressei definitivamente meados de 2011, vamos assim dizer, porque depois há questão de documentos e tudo mais. Então, vamos assim dizer, não, meados não, vamos dizer março de 2011, fixei-me cheia de sonhos, né, como a maioria de nós, aquele espírito de vamos mudar o mundo, Exatamente. mas infelizmente não foi assim. Não foi. Depois abracei a luta ou o desafio da busca de oportunidades, com pronto, uma licenciatura, mas sem experiência nenhuma, naquela fase em que toda a gente queria experiência mínima de 5 anos.
continua até agora, né? É o mínimo, é um dos mínimos. E eu vivia assim, 5 anos, ok, já vai passar, daqui a bocado passa 1 ano e depois passa outro. Olha, comecei a me candidatar, mas uma falha, e algo que também eu digo sempre aos jovens, eu não me abri para qualquer oportunidade que aparecesse. Eu disse, eu me formei numa área, eu quero fazer carreira, eu quero transformar o didático que aprendi na universidade e trazer para a realidade. Depois de alguns meses, a Halliburton viu talento na menina ainda na altura, que não tinha os 5 anos de experiência, mas que tinha outras valências. Então abracei em 2011 o desafio, e a experiência pedia entre 3 e 5 anos, verdade seja dita. Ok. Yeah. A função para qual me candidatei, que era especialista de recrutamento. E como é que foi essa questão de começar logo na tua primeira oportunidade numa empresa desse porte como a Halliburton? Como é que tudo começou? Participaste de alguma feira? Não? Como é que foi aplicar para uma vaga que precisamente pediam 3 a 5 anos de experiência em Admiráveis Malheiros, sem nenhuma experiência e ainda assim ter arriscado em candidatar-se para esta vaga? Ah, Olha, diria ousadia e resiliência, vamos assim dizer, porque acredito que tenha sido através da feira da Elite Angola Career em Joanesburgo, porque depois de concluir os meus estudos, da minha formação, os meus pais decidiram, pronto, agraciar-me com um presente, e como não conhecia a África do Sul, decidi juntar o útil ao agradável. Inscrevi-me para a feira, recebi o convite, então pedi ao meu pai que o presente fosse uma viagem à África do Sul. Ah, Participei da feira, participei de todas as apresentações das empresas durante os 2 dias de feira. Tive 3 entrevistas, 2 petrolíferas, de empresas petrolíferas, e uma de IT, mas que prestava também serviço à indústria petrolífera. Mas eu escolhi a Halliburton, escolhi. Eu disse, eu quero aquela. Porque eles na altura tinham apresentado um programa de recém graduados, que até era o meu objetivo, e pelos testemunhos que depois fui colhendo de algumas pessoas que tinham sido recrutadas pela empresa 1 ano, 2 anos antes, que alguns já estavam lá a trabalhar também na feira como profissionais, eu disse, eu quero esta. E decidi, eu escolhi a empresa. Daí para cá regressei para Angola, inscrevi-me no site, fui várias vezes ao escritório da Halliburton, na altura ainda era no Quinaxixo, Ok. deixar o meu currículo. Eu disse, eu quero essa empresa, tanto é que depois uma antiga colega, eh, ela quando eu fui para a entrevista, depois de uns meses chamaram-me para a entrevista, e quando eu cheguei para a entrevista, ela disse, mas tu és a menina lá da África do Sul? Ela disse, olha, há uma colega que diz que essa miúda que ela vai trabalhar aqui, ela já decidiu, então vamos dar uma oportunidade. E eu disse, sim, o vosso programa de recém-graduados é muito interessante, eu gostaria de fazer parte. E ela disse que o programa já estava fechado. E eu disse, ok, mas temos uma oportunidade que vais ter que mostrar que mereces. E eu disse, ok. Eu não tinha tido acesso ao descritivo, e eu depois disse, pois, mas vocês aqui falam entre 3 e 5 anos, eu não tenho. E ela disse, pela tua insistência, vais ter que ter. Agora vais ter que ter. E esses 3 a 5 anos tu vais adquirir aqui. Eu fui para a entrevista e chego lá, era uma entrevista de painel. Pensei que seria uma das pessoas, era um Apenas com o painel. recrutador. E eu disse, ok, olha, a entrevista não foi curta. Foi realista, porque epa, eles não me pediram casos, exemplos de trabalho, mas o que é que eu conseguia tirar do didático, o colocar em prática. Porque é que, e toda aquela pergunta, por que é que tens que ser tu? Entre tantos, e até já tem experiência. Eu disse, porque não se vai arrepender, e daqui a 3 ou 4 anos podemos nos sentar nessa sala novamente, e vocês me dizem se erraram, se tomaram a decisão certa ou não. Dia seguinte recebi a proposta. Ligaram para mim à tarde no mesmo dia. Olha, estás contratada, podes vir assinar a proposta para começarmos então para cuidarmos dos outros trâmites.
Já não consegui, porque na altura morava longe do escritório, mas no dia seguinte, às 7h30, eu estava lá na porta. Eles quando chegaram, eu já Claro, estava com lá. uma oportunidade dessas. Eu disse: "Olha, eu vou". E assim comecei a minha trajetória. Comecei em setembro. Em novembro do mesmo ano, fui identificada como como alto potencial e fui logo mandada para a Nigéria, Oh, com uma formação intensiva em sistemas de gestão, recrutamento de sistemas de gestão, porque eles, é o que eles diziam, eu tinha aí algo que não estava a ser explorado, que era a minha parte de gestão de sistemas, ok. de informática para recursos humanos. Então foi uma especialização no SAP, que na altura era o software que a companhia usava. Fiquei um bom tempo na Quanto Nigéria. tempo ficou na Nigéria? Olha, fiquei 2, quase 3 meses na Nigéria. Hã, Mas aprender apenas o SAP ou a adquirindo outros ou conhecime conhecimentos, outras valências que iriam agregar naquilo que você fazia? a estudar o sistema completo de gestão, que é o eles HSM, né, é isso, HSM, não, HRSM, Human Resources System Management, que eram os sistemas todos que o grupo usava a nível global. Porque depois havia uma equipa e eles, em vez de estarem a enviar profissionais, por exemplo, do headquarters nos Estados Unidos, a intenção era cada país ter 2 ou 3 pessoas especializadas em sistemas. E pronto, eu e mais um colega fomos dos agraciados e eu disse: "Ok, está a começar bem", mas depois volto para a realidade e o dia a dia eram os desafios, a aprender, mas felizmente encontrei uma equipa que também era bastante jovem, ah, que ajudou-me muito a dar os primeiros passos, com tudo o que era necessário e em menos de um ano, muito mais baseado na avaliação que eu tive da supervisora do projeto na Nigéria, fui promovida para generalista, para a parte de mobilidade internacional. Ok. Não fiz, porque eles disseram que para o meu perfil estar no recrutamento criaria monotonia. E o risco de me perder em pouco tempo era alto. Eu nem pensava em sair, eu estava no meu emprego de sonhos, né? Eu disse: "Ah, nem olha, vocês comigo estão descansados", mas alguém lá disse: "Não, ela 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 cai na rotina com facilidade, tem que lhe dar coisas que lhe obriguem a se movimentar". E o colega que estava com a mobilidade internacional, na altura, por questões pessoais, pediu para mudar de função. E lá estava eu a ir abraçar outra vez o desconhecido. Sim. Eu disse: "Já estou a ver que aqui a minha vida serão só aventuras". Consegui desbloquear na altura processos que estavam pendentes há quase 2 anos, porque naquela altura ainda estava-se no boom do oil and gas, então a movimentação de expatriados para cá e de angolanos para fora É. era constante. E consegui, fiquei foi a função em que mais tempo estive na na Isto na na quanto Halliburton, tempo, mais ou quase menos? 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, mais ou menos. E quanto tempo demorou na Alburg? 5 anos. Ok. Foram 5 anos. Ainda fiquei um tempo. Ainda fiquei, depois fui, promovida para parceira operacional. Aí comecei a estar mais envolvida em questões de contencioso, que na verdade foi a minha defesa do trabalho, foi sobre contencioso laboral. E quando, já estando na Halliburton, abriram oportunidades de formação e eu me candidatei a uma vaga para uma especialização em diversidade e inclusão, Ah, enquanto fazia mobilidade, porque eu trabalhava com pessoas de várias de nações. várias nacionalidades, várias culturas, vários costumes. Eu disse: "Eu tenho que estar munida para responder a todas as situações". Felizmente, e durante o tempo que desempenhei essa função, tive 3 prémios, um que era o MVP, que é o prémio de reconhecimento mais alto da Halliburton a nível, mundial, que é o Most Valued Performance, Ok. yeah. Então tive esse prémio, depois também tive 2 o aplauso podia ser dado por peers e por superiores, O que é hierárquicos. isto de peer? O peers são as pessoas ao meu nível, os meus pares, ou pessoas de, cargos mais altos. Não eram eleitos cargos, o que se podia fazer é, se fossem pessoas, categorias abaixo da minha, eles tinham que fazer, pedir a um par que nomeasse, porque quando se está numa categoria abaixo, a tendência é achar que estão a reconhecer para ter também reconhecimento. Então eles limitavam ou a pares ou pessoas São pessoas assim. acima. Mas não é que
quem estivesse abaixo não podia. O que se fazia era, pediam para formar um reconhecimento em equipa. Por exemplo, dizer assim, olha, a equipa de perfuração decidiu nomear essa pessoa para esse prémio. Nomeavam, passava pelo superior hierárquico direto e depois ia para os recursos humanos dos headquarters. E eu tive 2, além do MVP, que é o mais alto. Eu disse, olha, não escolhi a empresa errada e até hoje, digo, foi a melhor escola que eu tive, porque é uma empresa que naquela altura já apostava muito em formação. Muito, o plano de formação, não sei se continua, mas na altura até haviam clientes que para fechar um contrato exigiam que os seus engenheiros fossem para a escola de Lamasdale e Boston em Houston, que é a melhor do mundo. Ok. Então é só para ver o Depois da experiência quão na séria a Amjur, empresa era em que, termos de formação. faz um move para a província do Kwanza Sul, nesse desafio que fez referência. E como é que foi saíres de Luanda para ir morar no Kwanza Sul? Bem, eu digo que este foi o desafio. Apesar de já ter ultrapassado os 5 anos que toda a gente pedia, porque já os tinha, fui abraçar algo totalmente novo, vou assim dizer. Eu saí de um escritório na cidade, contudo, era aquela coisa de office, Sim. tudo muito corporativo, e fui para o Sumbe, especificamente na comuna do Quacra, que eu não estava na cidade do Sumbe, eu não morei Ou na não cidade. estava na cidade? Não, não, pronto, só para ter ideia, quando se entra para o Kwanza Sul, tem o Instituto Nacional dos Petróleos, já chegaram ao Sumbe, à direita, depois tem um desvio para Gabela e depois há um outro desvio com uma placa que diz Fábrica de Cimento do Kwanza Sul. Então, daquela placa até o acampamento em que eu morava ainda eram 8 quilômetros de carro. De distância. Uhum, de carro, para ter ideia. Então não era assim. Fui para o meio do nada. Às vezes digo assim, fui para o meio do nada. O que tinha era a fábrica, aquela coisa monumental, e depois o acampamento. Saí do salto alto para Botas todos os dias, porque os escritórios estavam nas instalações dentro da fábrica. O ambiente completamente operacional e extremamente desafiante, vou assim dizer, porque ao contrário, por exemplo, do tempo em que trabalhei aqui em Luanda, nós tínhamos os trabalhadores operacionais na base da Sony News e tínhamos os escritórios na cidade. Eu aí estava no meio das operações. E eu disse, eu tenho que arranjar formas de sobreviver. Jovem, e pronto, sem aqui discursos feministas. Já tinha responsabilidades de coordenar. maritais naquela. Não, na altura ainda não. E facilitou de alguma forma. Facilitou, porque já não tive que considerar esta parte. Ok. Sim, tinha um parceiro, sim, mas ainda não tinha responsabilidades familiares, vamos assim dizer. Isso facilitou na altura, porque eu disse, pronto, vou experimentar algo novo e algo que eu fiz e pensei desde o início, enquanto tenho tempo, se sou jovem, vou aproveitar. Porque a oportunidade, é aquilo que se diz, a tentação está sempre à porta, mas a oportunidade às vezes bate apenas uma vez. E eu disse, eu vou abraçar a oportunidade, vou lá, e não fui tentar. Eu disse, eu vou mostrar o que eu sei. E eles na altura queriam mesmo alguém que viesse de um setor diferente, que trouxesse Para trazer uma outra dinâmica, exatamente, uma outra forma de ver. ver as coisas. Então fui como coordenadora de recursos humanos. Tínhamos cerca de 500 trabalhadores diretos e mais 300 indiretos. É um Então, desafio. era um desafio. E assim, sem discursos feministas, era jovem, cheia de motivação, fazia parte de um quadro, porque pronto, o meu diretor na altura também já me levava muito para as reuniões de direção, porque eu tinha que entender o negócio, o funcionamento da planta lá da fábrica. Então era sempre uma sala de reuniões em que tinha 12 homens e lá estava eu, pequenina, a olhar para toda a gente, a tentar perceber reuniões extremamente agressivas, vamos assim dizer, que eram operacionais. E tínhamos um diretor de operações que conhecia aquela fábrica com uma palma da mão, porque ele participou da construção daquilo e várias vezes tive que fazer caminhadas e depois as questões de segurança, porque haviam cobras no meio do mato e lá estava eu. Mas eu depois disse, olha, eu vou deixar de ser a
a menina do escritório, eu vou conhecer as pessoas. Isso melhorou muito. Havia um dia em que eu chegava, estacionava o carro, e em vez de ir para o escritório, eu ia para a manutenção. Porque pronto, o supervisor tinha lá um escritório e ficava, por exemplo, o período todo da manhã com o pessoal da manutenção. Depois, no outro dia, ia para o pessoal do ensacamento, né? Os que faziam lá o empacotamento ou ensacamento do cimento. E comecei a conhecer as pessoas. Às vezes apanhava outro carro no acampamento, em vez de levar o meu carro, apanhava o carro e eu disse, pronto, eu vou ter que me inserir aqui na comunidade. E depois saí já da fábrica e comecei a ir para a aldeia, que ficava a 2 quilómetros, porque com a O construção que da é que ia fábrica, fazer na aldeia? conhecer as pessoas. Quis entender o modo de estar com os De trabalhadores, vivência. boa parte morava, o acampamento era para os trabalhadores que iam das outras províncias. Os locais, com a construção da fábrica, ah, na altura a empresa que, pronto, a fábrica de cimentos, construiu também uma aldeia, que já lá estava, na verdade não é que construiu a aldeia, construiu melhores casas porque tínhamos lá muitos trabalhadores. Então eu disse, olha, agora vou sair do trabalho e vou conhecer a forma de viver das pessoas. E deu certo. Ajudou muito na relação. As pessoas deixaram de me ver como uma menina que veio de Luanda, do escritório, que chegou aí se calhar porque é simpática. Porque infelizmente isso acontece tanto com nós, mulheres, como com homens. Tá aí porque é simpático, é porque alguém gostou dele ou dela e passaram a me ver como uma colega, mas ao mesmo tempo tive que mostrar que tenho alguma autoridade. Porque depois também, se não fica assim E muito. como é que foi esse desafio no meio de homens, impor-se como coordenadora de recursos humanos, Uma coisa que eu fazer valer a sua ideia, o seu Uhum. pensamento? Uma coisa que eu não fiz, mesmo estando num ambiente extremamente masculino, foi ter que provar o facto de ser mulher ter que provar que eu tinha que lá estar. Nunca pus isso em causa, todos os dias ter que provar que apesar de ser mulher eu consigo. Eu dizia, eu sou profissional, eu vou mostrar aqui o que valho, vamos assim dizer. E pronto, o Anselmo sabe, né, os homens às vezes têm assim uma linguagem e às vezes me dizem, olha, para sobreviver aqui, vais ter que ser homem, Ok, vais ter que te comportar como um homem. Eu dizia, não, eu vou continuar a ser a mulher porque é necessário haver esse equilíbrio. equilíbrio. E então, eh, foi um desafio porque aí é que está. Eu encontrei uma equipa toda masculina. Diretora, homem. Técnicos, Hum. homens. E eu disse: olha, aqui somos colegas. Se vocês olharem para mim como homens, eu vou olhar para vocês como mulheres. Muito bem. A Mirabelito hoje é mãe, de certeza que também tem responsabilidades familiares. E como é que atualmente gera, a vida pessoal da vida profissional? Como é que tem gerido esse desafio em ser mãe, dona de casa e ao mesmo tempo ser diretora de capital humano de uma grande empresa? Bem, tem que pôr muita coisa na balança, porque uma coisa que eu faço sempre é fazer com que um não anule o outro. Tenho um companheiro que é mesmo companheiro, é parceiro, é o meu mentor estratégico, porque pronto, tem muita experiência também em gestão, então é alguém que me ajudou muito. Aliás, o sair de técnica para uma função de maior exposição, maior risco e mais estratégica, eh, necessitou de muito apoio do meu companheiro. O meu parceiro tem sido mesmo um grande parceiro, aquela pessoa que ouve todas as minhas lamentações, conhece todas as minhas personalidades, quando já quero jogar tudo para o alto, é o calmante. Então, tem sido realmente um grande parceiro. Há vezes em que cancela programas dele para poder me Para dar acompanhar. o O suporte suporte, olha, hoje só não veio porque, profissional. pronto, havia mesmo um compromisso inadiável, provavelmente estaria aí fora Ok, à ok. espera. Então é alguém que consegue me ajudar ao mesmo tempo, em que sou uma boa profissional, não perder o meu fio, família, Como como mulher, mulher. dona de casa. Porque às vezes parece que não.
eu gosto muito das lides caseiras. Ok. Eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de ser mãe, esposa, filha, amiga, prima. Eu gosto muito disso. Quem me vê assim por fotografias deve achar que não, mas eu gosto daquela. Durante a semana não consigo, muito pelos compromissos profissionais, mas há vezes em que aquele miminho que inesperado, toda a gente em casa, apesar do cansaço, esforço-me e faço. Ao domingo, algo que eu tento manter é quando acordam já encontram um brunch assim, com tudo. Ok. Eu digo, hoje estou em Feito casa, por ti. por mim. Quando estou em casa, pronto, durante a semana, tenho a senhora que Ainda vai à cozinha, a Mirables. vou, vou, Faz do bom fundo. faço, faço, eu não perco isso porque Ok. uma coisa que nós crescemos muito, principalmente nós mulheres a ouvir é, independentemente do cargo que tiveres, quando chegares a casa vais te despir daquilo e vais amarrar o pano. Concordo em parte, mas eu acho que não precisamos de anular um para ser bom no outro, porque há muita coisa que podemos tirar do ambiente laboral e aplicar na nossa vida pessoal e vice-versa. Ok. Há muitas situações no trabalho que eu resolvo e às vezes assim como se estivesse a falar com os miúdos lá em casa. Pois. Todos. Eu digo, aquilo funcionou aí, A vou exercer o trazer. papel de mãe. Exatamente. Então, parece que não e muita gente não acredita, mas E tem funcionado. tem. Apesar dos desafios são muitos, digo, não vou também aqui romantizar. Há dias em que a pessoa diz, ok, onde é que eu vou buscar mais força? Onde é que eu vou buscar energia? E Mas, quando se encontra nesse estado, onde é que tem ido buscar forças? bom, tem a família, vamos assim dizer. Eu tenho uma família, os pais e irmãos, principalmente que apoiam muito. A minha família é aquela família que vibra contigo, Ok. chora contigo e vibra contigo. Então, né, mantendo aqueles valores, resiliência, humildade, ter sempre isso patente antes de tomar qualquer decisão. E o meu companheiro que está sempre aí como freio. Ok. Uhum. Quando já estou muito acelerada, abranda. E quando estou a abrandar demais, acelera. Então, Isso é bom. então tem sido isso. Vou dizer, é a família, né? Sei que inicialmente não queria fazer o curso de gestão de recursos humanos, ou seja, tinha uma outra ideia daquilo que seria em termos profissional. E como é que vai parar a área de recursos humanos ou escolher o curso de gestão de recursos humanos? Bem, olha, a minha primeira opção, isso desde muito nova, era estudar Direito ou Relações Internacionais. Eu me via como advogada ou política, vamos assim dizer. Foram esses sonhos de criança, mas mais inclinação para relações internacionais. E depois estava eu no voo Panamídia, já para me matricular na universidade, que já tinha concluído o ensino médio. Não vou dizer que conheci, encontrei um senhor no avião e durante a viagem começámos a conversar. Eu, pronto, até hoje digo assim, infelizmente não me lembro de ter pedido o número do senhor ou qualquer contacto, mas foi um desconhecido que numa conversa de 2 horas e meia, mais ou menos, me fez mudar de ideias. Porque fomos conversando e quis saber o que é que eu estava aí lá a fazer. Ele ia para a África do Sul, ia fazer a escala na Namíbia. Ok. E eu disse, olha, eu quero fazer relações internacionais, aquele discurso de jovem sonhadora. E ele disse, não, acho que a sua personalidade, a sua simpatia tem muito mais que possa fazer pelo mundo. Até porque você sabe como é que é a política em África. Eu não vejo esse rosto em certas situações políticas. Acho que deu para perceber o que ele quis dizer. Ok. E o senhor foi para a sua vida. Infelizmente, nem dissemos o nome um ao outro, conversamos a viagem toda. Depois está lá, eu comecei agora a me perguntar: poxa, o senhor até pode ter razão. Ok. E a época de matrícula estava a passar. E o meu pai sempre a perguntar: então, já fizeste a matrícula? E eu ainda não. Porque eu nem sabia mais o que é que eu ia fazer. A verdade é que a conversa com o senhor mudou tudo. Mudou tudo. Então, uma vez estava uma amiga, que na altura estava a fazer administração de recursos humanos, parece só mais uma daquelas histórias incríveis, mas foi assim que aconteceu. E ela tinha um livro de administração de recursos humanos. E na conversa, eu pedi o livro, ia desfolhando, e pedi para falar um pouco sobre o curso. Ela explicou, eu disse, eu tenho que fazer a matrícula até terça-feira da próxima semana. Então vou matricular nesse curso. Me matriculei em administração de recursos humanos. Gostei. Mas depois percebi que era pouco, não era bem aquilo que eu queria. Ok.
No ano a seguir vou para outra instituição, que é a Universidade Internacional, e vi o currículo de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Achei interessante, decidi me matricular. Eles disseram, olha, não vamos fazer equivalência porque tu fizeste administração. Tens que fazer o primeiro ano. Novamente. Eu disse, ok. Fiz o primeiro ano de gestão, porque o da administração, haviam disciplinas que a administração não se dá, não se estuda. Então, tive que fazer, é o que se diz, tive que recuar, né, um passo. E entrei. Olha, gostei, formei-me com honra. Tenho não vou dizer a sorte, mas tenho esse privilégio que muita gente não teve, que é poder fazer carreira na área de formação. Porque, pronto, infelizmente há muita gente que tem que abraçar o desafio que aparece. Eu tenho tido essa consistência, consigo manter essa consistência, mas, claro, com muita resiliência e humildade, principalmente para tomar decisões. Eu faço questão de carregar os meus valores familiares para onde quer que eu vá. Agora, entrando um bocadinho para aquilo que foi a sua experiência na Namíbia enquanto estudante, eh, é que foste muito nova e com alguém sob a sua responsabilidade. Conta-nos um pouco mais sobre isso, que é ser uma jovem com 16 anos e ter alguém sob sua responsabilidade e ao mesmo tempo ser estudante. Quais foram os grandes desafios que teve enquanto estudante e o que é que na verdade ajudou-lhe a manter-se focada para que ainda assim tivesse bons resultados, bons êxitos? Pronto, 16 a fazer 17. Os 16 foram pouquíssimos meses, felizmente. Então, vou já dizer dos 17 anos para frente. É o que eu disse, os valores famílias. Primeiro, independentemente de estarmos num país, estarmos as duas num país diferente, e às vezes o risco, e os pais, melhor do que isso, conseguem dizer, o risco de se tirar como é que se diz? Sair daquela zona a que estamos habituados, zona de previsibilidade, vamos assim dizer. Tirar duas meninas de casa, com pais super protetores, e irmos para um país novo, com liberdade, porque nós ficamos a morar com os filhos da minha madrinha só no primeiro ano. No ano a seguir, eu já estava aí a fazer 18 anos, então os meus pais decidiram que já tínhamos Já que viver tinham que ficar sozinhos. Então imagina essa liberdade É. toda. Tudo. Mas eu e a minha irmã somos muito amigas, então conversávamos muito. E eu dizíamos, estávamos nós as duas lá. Tínhamos que honrar o voto de confiança que os nossos pais nos deram. Sim, nós não íamos querer ser a decepção da família. Porque a minha mãe, os meus pais ouviam muito olha, as outras que foram assim, todas voltaram com filhos. Em vez de estudarem, andaram lá a namorar. Ouviram muito Bem, isso. penso que quem viveu fora, esse discurso é É familiar. familiar, né? Familiar. Mas pronto, eles tinham tomado a sua decisão, também conversavam muito sempre que podiam, né? Sempre que houvesse possibilidades, iam para lá nos visitar. Nós só vinhamos para as férias do fim do ano. Os anos passaram, tivemos que amadurecer antes do tempo, vamos assim dizer, porque depois estávamos lá. Na escola ainda tínhamos uma pessoa amiga que era a nossa tutora, porque tínhamos que ter um tutor, mas depois quando fomos para a universidade já não precisávamos sequer de um tutor. Então era a nossa liberdade que podíamos usar como bem quiséssemos, mas felizmente conseguimos Puxou-se para nos algo focar, positivo. no nosso objetivo lá, e nós temos o nosso foco é sair daqui formadas e dizíamos nós não vamos reprovar um ano que seja. Nós não vamos reprovar, nunca reprovamos em Angola, nós não vamos reprovar. Ainda bem. Então, pronto, a minha irmã formou-se em gestão, finanças, eu em gestão de recursos humanos. O trajeto que já contei aqui, depois fui parar para a Greco, foi o desafio que foi também, porque foram 5 países. E na altura do confinamento, a Salam, aliás, na altura ainda a Salam, surge a meio do confinamento. Ok. Assim, em meio do confinamento, estava eu uma vez em casa a trabalhar. Os outros a estarem neste período de confinamento e a Mirabilis a ser recrutada para um novo desafio. E por incrível que pareça, não, é assim, de todos os empregos que eu tive até hoje, o único para o qual eu me candidatei foi a Liberty. Ok, Foi. Os outros 3 foi tudo pelo LinkedIn. ok. Exatamente. Então,
Estava eu num dia a trabalhar, aquele contexto de reuniões atrás de reuniões, porque quase que ficávamos à frente da câmara o dia todo. Eh, Recebi uma mensagem de uma empresa de recrutamento. Eu disse, porque o meu perfil era extremamente operacional, eu vinha de ambientes muito operacionais. Eu ainda disse: "Mas seguros? Ok". Ela disse: "Olha, deixa-me primeiro ver o que querem". Tive primeiro contacto só com a empresa de eles não tinham dito qual era a empresa, só disseram que era uma seguradora. Eu tive, pronto, 3 entrevistas, primeiro só com a empresa de recrutamento e depois, tive logo com a equipa de Marrocos, de recursos humanos, porque eles não tinham uma direção de recursos humanos na altura. A empresa já estava sem diretor acho que há 2 ou 3 anos. Havia lá alguém a internar, mas havia necessidade de se formar mesmo, ter mesmo um departamento estruturado e sair daquele RH, ou recursos humanos muito administrativo. Fiz o processo com muito receio, porque eu já estava na Greco há quase 2 anos, eu já conhecia a Greco, já tinha, como é que se diz? Já tinha raízes também, já estava tinha Estabilidade. estabilizado, então, Estabilidade. já tinha estabilidade lá. Demorei muito a decidir, vou ser sincera, foram aí 3 meses mais ou menos até decidir. E um dia eu disse: "Pronto", eu disse: "Eu conheço a Salam, da Namíbia e da África do Sul, empresa como tal é uma empresa grande, Sólida. sólida, deixa-me tentar 100 e tal anos de experiência em seguro, por que não?". E foi assim que em junho de 2020, mas naquela fase mesmo de confinamento que tínhamos que andar com uma credencial, porque senão a polícia mandava voltar para casa, né. E abracei o desafio. Foi um desafio e tantos, porque eu até conhecer os colegas todos foram quase 2 anos, porque depois trabalhava-se a 35%, depois só a 40%, depois já íamos a 10%, então quase que a cada 3 semanas eu conhecia caras novas. E levou tempo para eu conhecer as pessoas e para as pessoas me conhecerem. E o maior desafio aí ainda foi mesmo ter saído de funções, porque pronto, no fundo eu cheguei à diretora, porque depois, por questões de saúde, o diretor teve que sair da empresa e o diretor de operações uma vez chegou assim à porta da minha sala e disse: "Eu preciso de um diretor de recursos humanos". Eu disse: "Sim, mas nós temos um diretor de recursos humanos". E ele disse: Ele vai ter que sair amanhã". Porque pronto, e infelizmente depois acabou até por falecer, já teve um cancro, já estava descobriu já em fase Termo. terminal. E eu disse: "Ok, então vamos recrutar". Aí ele disse: "Eu preciso de um diretor amanhã, onde é que achas que eu vou encontrar um diretor de recursos humanos?". Eu disse: "Podemos contactar". Ele disse: "Sim, amanhã de manhã eu tenho que ter um diretor. Quando eu anunciar a saída do atual diretor, eu tenho que anunciar a contratação do novo diretor. E que tal se fosses tu?". Eu disse: "Eu posso continuar como coordenadora?". Ele disse: "Não, eu quero um diretor, eu não quero um coordenador". "Oh, tens medo?". Aquela provocação. "Estás com medo de alguma Foi coisa?". essa intimidade, Amira. Desafiada. O Primeiro intimidada, mas depois eu disse: exa "Não, eu estou aqui, a diferença vai ser talvez o título, porque a gestão diária eu já faço. Já conheço os trabalhadores, olha, abracei o desafio". muito bem. Então, foi mais aquela provocaçãozinha, eu disse: Mas Vou isso fazer". acabou, me estimulando à À vontade de vontade. querer abraçar esse mesmo Exato. desafio. Não estava nos meus planos, porque uma coisa que dizia, eu queria, começar a olhar para cargos de direção quando já tivesse pelo menos 10 anos de experiência. Mas às vezes as coisas acontecem relativamente mais cedo do Cedo, que e aquilo a que minha nós carreira preveríamos. tem muito disso, porque eu disse: "Olha, se para começar precisam de 5 anos, depois de 10 eu já posso olhar para funções mais estratégicas". Não Não foi precisei, preciso, não sim, de precisei. todo. Mirables Malheiro, estamos, na verdade, a entrar na nossa derradeira fase final do programa, não é? E está a ser muito bom conversar contigo e perceber um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, que por acaso é bastante enriquecedora e inspiradora. E eu não gostava de terminar a nossa conversa sem perceber de facto qual foi o grande desafio que a Mirables Malheiro enfrentou ao longo dessa sua trajetória profissional e de que forma é que contornou esse mesmo desafio ou os desafios que enfrentou?
Olha, dentre os vários, foi mesmo o ter a transição de funções muito técnicas para uma função de liderança, porque isso exigiu muita coragem, persistência, medo, também tive, não vou dizer que não. E pronto, sim, teve aquela fase de ter ido para o SUMB, vivido algo novo, adquirido novas experiências, mas a transição do técnico, em que tens alguém a te delegar funções, para tu seres A pessoa que que delega delega, e pede, e pede, foi muito, foi das coisas que mais me marcou até hoje. Mas claro, com coragem, persistência e muita resiliência, visão estratégica, porque depois tive que explorar aqui um lado meu que eu quase não você explorava, desconhecia, vou assim dizer, porque nunca senti necessidade. Eu tinha alguém a me delegar, eu tinha o técnico, felizmente, tem mais processos para seguir, então qualquer dúvida tens o seu superior o para superior, mas quando depois é pesquisa. o superior que tem que responder, e as pessoas depois têm essa percepção de que o líder sabe Sabe de tudo. tudo, então Consideras mais difícil estar numa posição estratégica do que numa posição, desculpa, operacional, muito rápido? Qual é a tua visão em relação a isto? Porque o que as pessoas pensam e acreditam é que, por exemplo, o líder não faz nada, ele só pede, só delega. Isso é verdade? Não? Alguém como a Mirables, que teve a experiência do operacional para o estratégico, como é que você vê essa diferença, sair do operacional para o estratégico? olha, é mais difícil estar numa função estratégica sem desprimor à função técnica, porque na função técnica, ah, a pessoa quase que já tem os processos delineados. Tu estás numa floresta e vais olhar para a árvore. Na função estratégica tens que ter aquela visão da águia, tu tens que olhar para a floresta toda Tudo. e tentar antecipar o que poderá sair de cada uma dessas árvores. Então, certamente a função, e como o Anselmo disse, as pessoas têm sempre a percepção de que o líder não faz nada, ele só delega. Não, o líder tem que. E pensar estratégia não é fácil, porque a pessoa tem que antever muita coisa. Eu também, a minha carreira não foram só sucessos, tive momentos de frustração, tomei decisões que não correram como eu esperava, tentei implementar processos que não se adequavam Com a com a realidade. realidade. Então não foi um mar de rosas, não foi um mar de rosas, fica aqui bem patente. Da mesma maneira como vivi momentos de alegria, comemoração, conquistas, né, como prémios e reconhecimentos, também tive os momentos de frustração. Consegue nos dizer de uma forma muito rápida qual foi um dos momentos menos conseguidos, por exemplo, que a Mirables enfrentou ao longo do seu percurso profissional? Porque, pronto, também queremos ouvir pelo menos esse lado eh, menos positivo, se assim podemos considerar. Eu acho que a desmobilização da FLS Smith foi certamente um dos desafios que mais me marcou. Porque quando quando despedimos uma pessoa, nós não estamos a despedir o trabalhador, nós estamos a despedir uma família. E um profissional, um gestor consciente, sabe o peso que essas decisões acarretam, mesmo que não dependa só de nós. E por que que marcou? Porque eu e o diretor de operações na altura tentámos de tudo para manter as operações em Angola, mas infelizmente fugia a nossa capacidade. Ah, Não que eu seja do tipo de profissional que só gosto de dar boas notícias. Para se chegar a este nível onde estou hoje, a pessoa tem que saber ter conversas transmitir difíceis, as boas as boas novas. novas e ter aquelas conversas difíceis. Então, eu não vou dizer que foi um fracasso, mas foi algo que marcou-me, porque tentamos tudo o que esteve ao nosso alcance e infelizmente não, Nem foi possível. não foi possível. Então, eu tive durante 3 meses a desmobilizar, porque poder isso eram 700 diretos e 300 indiretos, foram 1000 pessoas. Então imagina o peso que isto acarreta, Uma tarefa. uma tarefa difícil. Felizmente, mas aí o que
fez a diferença foi a forma como comunicamos. Ok. Porque eu hoje vou para o Sum, pronto, há tempos fui ao Lubito e no regresso avisei o colega lá que era o meu motorista na altura, disse: "Olha, vou parar, vou passar aí pelo Quacra, se estiver aí então passo para te cumprimentar, ver a família". E ele disse: "Não, não estamos no acampamento, estamos aqui na aldeia". Ok. É só para perceber como é que eu como é que se diz? Intrusaste Me entrosei e me enquadrei na na comunidade. comunidade. Pois. E eu disse: "Então vou chegar aí na aldeia". Em vez de ir para o acampamento, porque depois tinha aquele protocolo todo do check-in e tudo mais. Claro, as pessoas me conheciam, mas eu não ia quebrar os processos em função da relação que tenho lá com as pessoas. E fui. E quando cheguei, estavam lá, assim, uma multidão. Eles chamam-me de mami. É assim que eles me tratam. Isso é muito interessante. Minha mãe, eu disse, vocês. Ele disse: "Não, eu avisei quando a mãe me disse que estava a caminho, avisei os tropas, como eles tratam, os tropas que estavam assim lá, toda a gente, olha, uma coisa que seriam 30 minutos, 1 hora, porque eu tinha que chegar a Luanda antes do fim do dia e já eram 13, fiquei lá acho que até às 16. Fiquei lá até às 16, Foste então bem recebido e eu acolhido. recebida, depois pronto, também infelizmente conhecia o Soba, então, aliás, não se vai à aldeia sem Sim. cumprimentar o Soba, porque depois tive que, eu disse: "Olha, avisem já aí o mais velho que eu vou passar por aí, vou, não como sempre, vou lá cumprir O o meu protocolo. com o protocolo, vou também cumprimentar", então, sentávamos lá à sombra daquela árvore grande na casa do Soba e olha, ficou, apesar de ter sido um processo doloroso, as pessoas entenderam. E o facto de até hoje manter esta relação, com os colegas, com os antigos colegas, mostra o aprendizado que tirei da situação. Foi desafiante, foi frustrante, mas também consegui tirar Um grande um grande aprendizado, que é justamente isso: a vida não é linear. A vida não é linear e nem sempre as coisas vão Lá correr está, como nós queremos. a boa comunicação faz toda a Faz toda a diferença. E diferença. como fez referência, não é? Que talvez a maneira conforme vocês comunicaram este processo teve uma influência muito grande, um impacto para que as coisas fossem olhadas por parte desses colaboradores de uma forma diferente. Olha, estamos mesmo a terminar, Mirables, e se fosse para resumir a sua carreira, o seu percurso, a sua trajetória, como é que você resumiria? Qual é a frase, de certa forma, que resumiria de forma cabal o seu percurso, a sua trajetória, a sua história profissional? E aproveito já a questioná-la também como é que se vê daqui a mais alguns anos, em termos profissionais, obviamente. Pronto, vou começar pela última. Uhum. Eu, apesar de já estar numa função, num cargo diretivo, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito para dar. E algo que eu mantenho neste meu percurso é a formação contínua. Aliás, este é um conselho que vou dar aos jovens: invistam em vocês. O maior investimento que vocês vão fazer na vossa vida é investir na vossa formação contínua. Aprendam, estudem sobre inteligência emocional, inteligência artificial, porque o mundo está se tornando essa coisa tecnológica todos os dias. Sim. Então, a competência técnica tem sempre que andar abraçada à inteligência emocional, porque haverão situações na vossa vida em que as competências técnicas não vos vão servir de muita coisa. Então, tentem se munir de tudo o que for possível. Ponham algo que eu digo que as pessoas devem manter no seu currículo ou no seu trajeto é: todos os anos tentem fazer uma formação. Ao fim do ano, o vosso currículo tem que ter sempre aquela linha a mais no que toca às vossas competências e formação. Então, desenvolvam-se, explorem-se, descubram o mundo que existe aí dentro de vocês, porque há aí muito diamante bruto que precisa de ser lapidado, mas essa lapidação, em grande parte, depende de nós. O meu Maravilha. percurso resume-se em transformar pessoas para transformar organizações. Há vezes há em que nós pensamos que um processo, uma política, um procedimento é que nos vai trazer resultados. Não. As empresas têm que investir nas pessoas, porque empresas que investem nas pessoas geram grandes impactos. Então, o meu percurso é esse: transformar pessoas para transformar organizações. Muito obrigado, Mirabe de Malheiro, mais uma vez. Estou impactado com aquilo que é o seu percurso profissional, a sua trajetória e
tenho certeza que a sua trajetória, o seu percurso também vai inspirar muitos outros profissionais e é de boas referências que nós precisamos para partilhar as nossas histórias, não é? E inspirar outros que precisam, de certa forma, confiar, acreditar no processo. Mais uma vez, obrigado por ter-te aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi uma honra muito grande receber-te e espero ver-te nos próximos tempos. Muito obrigado mais uma vez. Estamos a terminar o programa Percurso, o programa que reconhece e valoriza a trajetória dos profissionais que fazem a diferença do nosso mercado. Hoje tivemos a honra de conversar com a Admiráveis Malheiro, uma história bastante impactante e interessante. Subscrevam o nosso canal, acompanhem-nos através das nossas páginas, coloquem like, porque nós precisamos ouvir mais histórias inspiradoras como a da Admiráveis. Este é apenas o nosso primeiro grande episódio, teremos outros episódios, teremos outras histórias impactantes, mas o vosso apoio é imprescindível para fazermos este canal crescer e ouvirmos mais histórias enriquecedoras como esta que tivemos hoje. Para vocês que nos acompanharam, estejam ligados ao nosso canal, às nossas plataformas digitais. Foi um prazer estar convosco, um forte abraço, estamos juntos e até o próximo percurso. Força!